Independente se a gente é veterano no cultivo ou iniciante, agora é o pior período aí para cultivar suculentas e cactos por causa da umidade do ar que aumenta, né? Então o vídeo de hoje é para conversar sobre isso e para atender o pedido do amigo inscrito aqui no canal, o Arcanjo Rafael. Ele colocou: "Oi Marcos, chove muito aqui, tem suculentas despencando folhas, minhas bacias de suculentas estão ficando vazias. Me dê dicas para amenizar as perdas nesse verão que tá judiando." Então, ó, se esse também é o seu problema aí no cultivo, eu vou deixar para você 5 dicas que normalmente a gente coloca em prática por aqui há 3 anos e pouco no cultivo e que tem dado muito certo. Tanto é que a gente passa pelo verão aí perdendo muito poucas plantas e mesmo aquelas que a gente perde, a gente consegue recuperar depois e ter baciadas novamente. Então, vou aproveitar essa baciada de Mayalen aqui para deixar para você a primeira dica, então, que é retirar mudas para recomeçar. Sempre que estiver aproximando o verão, o período de chuvarada, que a gente sabe que automaticamente aumenta a umidade do ar, é importante a gente retirar algumas mudas, mesmo que a baciada esteja bonita igual essa daqui, ó, mas é importante a gente retirar mudas e colocar em outros vasos e colocar num local onde de preferência não tome chuva. Porque o que acontece? Normalmente a gente faz muito isso por aqui, que é espalhar mudas mesmo, para depois a gente poder juntar as baciadas, como é o caso da Orion também, que a gente teve muita dificuldade com ela alguns anos atrás, e aí toda muda que a gente conseguia dela, a gente retirava e colocava num local que não tomava chuvarada, porque a gente sabe que se ela começar a tomar muitos dias de chuva, ela realmente mela toda e cai todas as folhas, né? Então, já sabendo disso, tendo passado pela experiência, a gente retira mudas e vai colocando em outros vasos, como você pode ver por aqui, ó. Depois a gente junta tudo. A mesma coisa a gente já fez com essa daqui, ó, que é a Delosperma, que também é uma planta que no período de muita chuva, ela tende a melar todinha e sumir do vaso praticamente. Então, sabendo disso, o que a gente faz? A gente retira alguns galinhos dela e coloca ou no substrato seco ou até mesmo num cantinho sem substrato, para ela começar a enraizar. E passados os dias de chuva, a gente volta com ela para o substrato e ela volta a vida dela numa boa e rapidamente ela começa a lastrar, como é o caso dessa daqui, ó. Então, todas as plantas do vídeo de hoje, você pode ter certeza que em algum momento a gente retirou uma mudinha dela e colocou em outro canto ali que não tomava chuva para recomeçar aquele vaso depois que passa a chuvarada. E muitas pessoas falam em desistir nesse período porque realmente é muita dificuldade, é fungo, é cochonilha, é planta melando, apodrecendo. E uma coisa eu falo para você que não tem necessidade de desistir, é só mesmo tentar manter a planta viva, que depois que passar a chuvarada, o clima começa a melhorar, a temperatura começa a cair um pouco também e tudo volta ao normal. Daqui a pouco a gente já consegue ter as baciadas lindonas novamente, né? A segunda dica é realmente a questão da poda, é fazer a decapitação mesmo. Aquela planta que você percebe aí que ela tem muita dificuldade em passar o período de chuva, normalmente por aqui a gente faz a decapitação delas, coloca ela num vasinho sem terra, sem substrato, com furo de preferência, para poder ela enraizar ali numa boa, e depois quando passa o período de chuva, a gente pega essa planta e volta com ela para a terra, para o substrato novamente. Porque enquanto passa o período de chuvarada, de umidade, ela vai soltando ali as raízes, ela vai crescendo e desenvolvendo as raízes. Com a quantidade dessas aqui de raiz, por exemplo, nós não temos dúvida aí de que essa planta, depois que passar a chuvarada, a gente planta ela e ela volta a crescer aí rapidamente e ficar lindona novamente. São coisas que a gente faz aqui na prática e a gente conseguiu fazer isso aqui com algumas delas. Um exemplo é essa daqui, ó, que é a Peach Pride. Aqui a gente tem muito dessa planta, mas não é porque a gente tem muito que significa que ela é uma planta que não dá um certo trabalho. Nos períodos agora de muita umidade, ela tende a dar muito fungo da pinta preta, e aí percebendo que está com fungo da pinta preta, cochonilha, enxolamento de caule, a gente faz a poda em todas elas, deixa ela num local sequinho, onde ela não tome chuva, e aí com prazo de 15, 20 dias, ela já tem raízes prontinhas para voltar para o substrato. E aí a gente aproveita esse período de chuvarada para deixar elas enraizando numa boa. Quando a gente percebe que passou a chuvarada, que dali para frente já pode ser mais controlada a questão da rega, então a gente volta com elas para o vaso novamente
e rapidamente elas seguem a vida delas ficando lindonas. Como foi o caso também dessa daqui, ó, que é a híbrida laranja. Teve um período aqui que ela pegava muito fungo da pinta preta no final do ano e a gente quase que perdia essa planta, né? Então eu aprendi a fazer a poda e manter ela num vaso sem substrato, um vaso vazio e com furos também, porque mesmo quando batia chuva nela, mesmo quando acertava a chuva nela, a chuva só batia nas folhas e passava pelo caule e ia embora, né? Ela não ficava molhada. E essa planta desenvolvia muito bem com esse procedimento. Então é uma coisa que a gente aprendeu aqui na prática e que dá muito certo, porque mesmo se ela tomar chuva, os estômatos vai absorver aquela água ali durante a noite, vai ser bom para a planta, né, que está ali passando por um estresse, e ela vai continuar desenvolvendo numa boa, sem melar, sem apodrecer. Tem plantas como essas aqui, ó, que são mais peludinhas, que normalmente elas pegam a ferrugem, que é um fungo também, então só sobra a copinha dela. Então a gente percebendo que a planta está correndo risco, a gente poda, põe para enraizar novamente e depois a gente volta, né? Como já aconteceu também com essa crassula falcata aqui, ó. A gente podou ela, recomeçou ela e hoje ela está aqui, ó, desenvolvendo numa boa e lindona. Então vale muito a pena fazer esse procedimento de poda, de decapitação. Como já aconteceu também com essa daqui, ó, que é a Red Tips e as outras também aqui desse vaso, que por um motivo ou outro começava a melar, a dar apodrecimento de caule. A gente podava ela muitas das vezes, não tinha nem muito pedacinho de caule para poder salvar, só tinha mesmo o miolinho. A gente colocava num lugar sequinho, num vaso sequinho ali sem terra, e rapidamente ela começava a liberar algumas raízes, e assim que passava a chuvarada, a gente voltava com ela para o vaso, e rapidamente ela começava a encher de novo as baciadas. O nosso amigo que pediu para deixar a dica, o Arcanjo, ele disse assim que as bacias dele estão ficando vazias, né? E aqui tem acontecido também de a gente perceber que floreiras e bacias que estavam ficando lotadas já estão perdendo muitas folhinhas, como é o caso dessa floreira aqui, ó, com o Sedum Bronze e Francesco Baldi, que poderia estar muito mais lotada, muito mais cheia, mas a gente já começa a ver alguns espaços vazios, ó, entre uma planta e outra, porque nesses últimos dias de chuva que teve aqui também, eu percebi que caíram muitas folhinhas de baixo aqui, né? Então elas estão perdendo muitas das folhinhas de baixo, deixando o caule alongado. Quando acontece isso, eu faço a poda também. Inclusive essa semana eu vou fazer uma poda aqui para renovar essas plantas. Eu vou fazer a poda, colocar todas elas num substrato seco e deixar num local que não tome chuva. E com questão de dias elas voltam ao normal. A mesma coisa é essa daqui que é a paraguaense, que já esteve bem mais bonita, bem com as pétalas bem maiores, mas também está diminuindo a floreira. Essa baciada também aqui, ó, já está ficando bem pelada, ela já esteve bem cheiona e também essa semana eu percebi algumas folhinhas meio que pingando aqui da baciada, né? Por causa da questão da umidade do ar. Normalmente a gente fala que o problema é a chuva, mas a gente sabe que o problema não é a chuva e nem é o calor, é realmente a umidade do ar que acaba aumentando os fungos, né? Fungos, cochonilhas, pragas e doenças de planta no geral. Mas é por isso que eu estou deixando essa dica, porque normalmente é o que a gente faz por aqui e dá muito certo, né? Essa daqui mesmo, ó, se não fosse essas dicas que eu deixo para você, se a gente não colocasse em prática, a gente nem teria mais ela no cultivo, porque ela sempre pega fungo e algumas pragas nesse período também. A terceira dica é vaso com ressalto, né? Que são esses vasos assim, ó, que a gente consegue passar a mão por baixo e ver lá debaixo do vaso, porque assim, mesmo chovendo por vários dias, a chuva vai bater e vai escorrer rapidamente e o vaso não vai ficar com água parada, né? Que normalmente é o que causa mais ainda a proliferação de fungos e quando a gente assusta, a planta está toda melada e já está caindo do vaso literalmente, né? E um outro detalhe também que já aconteceu muito aqui no nosso cultivo antes da gente aprender essa dica que eu estou deixando para você, é porque quando o vaso não tem esse ressalto, ele cola embaixo na mesa ou no plástico como tem aqui, ó, e isso vai vedar o vaso com o plástico, né? Vai virar uma coisa só. E isso atrapalha a água escorrer e com isso a planta mela muito mais rápido. Aproveitando essa patinha de urso aqui, ó, nesse vasinho redondo, só para deixar mais um exemplo aí de que qualquer vaso aqui que a gente vai comprar agora, a gente vê essa questão do ressalto, porque você consegue ver aqui embaixo dele, ó, um ressalto, tá vendo?
um vão, né, que é um espaço em vão aqui, onde a água escorre, e a gente capricha na questão dos furos, né, que eu vou falar um pouquinho mais com você daqui a pouquinho, que é a próxima dica. Mas tomando esses devidos cuidados, nós passamos a perder bem menos plantas aqui no cultivo. Não vou negar para você que a gente ainda perde uma ou outra, porque realmente tem umas que são bem sensíveis mesmo a essa questão da umidade do ar que aumenta, né? Nem todas é igual essa daqui, ó, que pra gente aqui, a gente não tem dificuldade. Pelo contrário, ela segue a vida dela aproveitando o melhor da chuva para crescer, para brotar e continuar dando mais mudas para nós aqui. Mas nós sabemos que nem todas é assim, né? Algumas aproveitam o período da chuva e do verão para poder brotar, multiplicar, mas em compensação tem outras que não é igual a Letícia, né? Elas vão dar para a gente muito trabalho e realmente a gente vai precisar reiniciar, como nós temos reiniciado aqui muitas suculentas, porque não é só o Arcanjo Rafael que passa por isso. Acredito que todo cultivador de suculentas percebe que chega um momento no verão que, ao invés das baciadas irem lotando, irem fechando, elas vão esvaziando, né? Aqui também acontece isso, mas nós sabemos que é só um período. Daqui a pouco, quando passar esse período de chuvarada e a umidade voltar ao normal, as plantas também voltam ao normal. Pode ser que na sua cidade não tenha tanta umidade do ar, não aumente tanto, né, a umidade, então talvez você nem tenha esse problema por aí. E a quarta dica também que vai ajudar bastante aí a diminuir a perda das suas suculentas e cactos agora no período de verão, de muita umidade, é a questão do vaso bem furado, né? Normalmente por aqui, os nossos vasos para suculentas, quando a gente consegue, eles são bem furados, e quando são um pouquinho mais difíceis de furar, mesmo assim a gente ainda vai lá e dá um jeitinho de fazer alguns furos, como é o caso desse daqui, ó, que é um vasinho de cerâmica, mas que a gente dá um jeitinho de furar para evitar esses problemas agora, principalmente no período de chuva. Independente de qual seja o material, por aqui a gente sempre dá um jeitinho de fazer os furos, porque nós sabemos do perigo aí de uma planta melar e morrer pela questão do vaso encharcado, né? E também para evitar a proliferação dos fungos, porque mesmo com todos os cuidados que nós temos por aqui, a gente também não consegue escapar dos fungos. Como você pode ver aqui, ó, algumas pintinhas já aqui nessa Dark Vader, e a gente faz aqui a aplicação de um fungicida, que normalmente eu falo bastante por aqui, que é o Fungitol. É o que a gente tem usado realmente agora, nos períodos em que elas já são contaminadas, porque a gente usa algumas coisas para prevenir, né? Como a cauda da folha de mamona, tem também a cauda da folha de babosa, tem também a questão da gente usar bastante coisa carbonizada no substrato, que ajuda também a diminuir a proliferação de fungos, e com isso elas vão, ó, brotando e multiplicando e desenvolvendo mesmo nesses períodos bem complicados, como é o caso dessa Hakuho aqui, ó, que está lotada de brotação, e tem outras por aqui brotando também, mesmo em meio aos fungos. E a quinta dica é em relação à questão do substrato, que além de ser bem drenante, bem aerado e bem poroso, a gente coloca bem pouquinho nos vasos agora nesse período, né? Quando a gente vai plantar uma planta que a gente sabe que ela é meio melindrosa para os períodos de umidade e de chuva, a gente coloca bem pouquinho o substrato, porque sendo pouquinho, a tendência é ele secar mais rápido e evitar então a proliferação dos fungos através da umidade por muito tempo naquele substrato. Porque os fungos, na maioria das vezes, eles vêm de matéria orgânica que está no substrato, passa pela raiz da planta e entra na planta, né? Tanto é que quando a gente vê um fungo na planta, a gente não vê ele por fora. Ele sempre vai estar lá dentro da planta, dentro da folha, dentro do caule, porque ele entra pela raiz mesmo. Então ele vai lá direto na parte interna da planta. E fazendo isso aí a gente consegue manter por aqui, ó, mesmo nos períodos de muita umidade, plantas como essa Lola aqui, ó, desenvolvendo numa boa sem dar grandes problemas para nós, né? É lógico que uma pinta preta ou outra vai aparecer, tanto é que as baciadas por aqui, elas também diminuíram. Já teve período dessas baciadas aqui, ó, a gente não vê nem substrato, não vê espaço entre uma e outra, e hoje a gente já consegue ver porque
Essa semana mesmo, todos os dias, eu tirei pelo menos meia hora do dia para poder retirar folhas com pinta preta por aqui. Então as baciadas aqui também, elas já estão diminuindo, mas é preciso fazer isso para manter a planta viva. Como eu sempre falo por aqui, agora no período de verão é um período onde a gente tem que se atentar para poder manter a planta viva. Agora realmente não é um momento para admirar, né, para apreciar. É um momento para cuidar, como é o caso dessa baciada de perle aqui, ó. Quem acompanha o canal já viu ela bem mais bonita, bem mais cheia, ela já deu uma diminuída grande também. Já retirei muitas folhas por aqui, principalmente as primeiras folhas de baixo, né? Que normalmente são as que vão fungando e vão estragando. E a gente retira todas, põe numa sacolinha, joga fora, dá uma lamentada também, porque não é fácil ver uma baciada que estava lindona e ver que ela está diminuindo, mas o importante é manter a copa e o caule vivo. Depois ela retoma a beleza dela de novo. E a sexta dica que eu quero deixar para quem acompanha o canal é quando você chegar no meio do seu jardim, no cultivo aí, para poder começar a avaliar os prejuízos, primeiro você olha o que ainda está bem, né? É aquela planta que está dando a floração, aquela planta que ainda está liberando brotação, porque quando você olha o positivo, você ganha força para poder cuidar daquela que realmente está precisando naquele momento, né? Eu até fiz uma postagem aí perguntando se a pessoa cuida da planta quando ela precisa ou se desiste dela, né? Porque nós sabemos que a planta é um ser vivo e assim como a gente passa aí por alguns momentos que a gente precisa de um cuidado especial, a gente não se abandona, né? A gente se cuida e a gente segue a vida. A mesma coisa é a planta. O importante é cuidar dela agora nesse momento e daqui uns dias, passando esse período complicado do verão, a gente volta aí a ver belezas no quintal e no jardim, né? E para começar a caminhar para o encerramento do vídeo de hoje, eu vou também tirar uma dúvida de um amigo inscrito aqui, que me perguntou essa semana quais as suculentas que normalmente eu indico para esse período de verão e de muita umidade. Normalmente as suculentas de sombra ou meia sombra, elas não dão muito trabalho para a gente nesse período. Normalmente elas seguem a vida delas numa boa, pelo menos aqui no nosso cultivo, a gente não vê apodrecimento, a gente não vê cochonilha, não vê fungo nessas suculentas de sombra e meia sombra, principalmente nas de sombra, né? Então, fica a dica aí para você que tem muita dificuldade com fungo, com cochonilha, dá uma preferência por comprar ou por adquirir agora nesses períodos essas suculentas de sombra, né? Porque essas realmente a gente não vê muita coisa errada nela nesse período não, como é o caso dessa babosa negra, que agora está brotando, está seguindo a vida dela aqui numa boa, até porque ela não faz muita questão de sol. Tendo claridade para elas, elas já desenvolvem numa boa. Então, esses dias mesmo, quando eu saio que eu vejo alguma suculenta para comprar, eu tenho dado a preferência para as de sombra, pelo menos agora nesse período. Embora a minha preferência seja as de sol, mas nesse período agora eu estou comprando mais as de sombra, porque elas eu percebi que realmente no período de umidade do ar elas não estragam, elas não sentem tanto quanto as de sol. Porque o que acontece, para você entender melhor o que eu estou falando, as que são de sol vai ter vários dias nublados que não vai ter aquela incidência grande de sol nelas. E quando falta o sol, as cochonilhas e os fungos mandam brasa, né? Aproveitam bastante da situação. Suculentas que estavam aqui desenvolvendo, lindonas no cultivo, só porque passou aí uns 3 dias nublado, quando eu cheguei aqui no meio eu vi bastante cochonilha, bastante fungo, e a coisa só não fica pior porque a gente já anda sempre prevenido, né? Já tem sempre por aqui inseticida, fungicida. Então, uma outra dica extra que eu deixo para você é isso aí, para você não ter grandes perdas, é manter por perto sempre aí um fungicida, um inseticida, e aplicando ao final do dia. No outro dia você já viu uma melhora boa na sua planta. E isso com certeza vai mantendo elas vivas aí para passar, né? Hoje, por exemplo, para você que está assistindo esse vídeo hoje, nós estamos quase na metade de janeiro de 2024, então provavelmente lá para metade do mês de fevereiro
já começa a voltar ao normal a umidade do ar, e com isso aí, para quem cultiva suculentas e cactos, já começa a ter aí um pouco mais de sossego no cultivo, né? Pelo menos é assim que acontece por aqui. Então, ó, 30 dias aí a gente vai tentando manter elas vivas, cuidando delas, que daqui a pouquinho a gente começa a retornar as baciadas cheias e bonitonas novamente, né? Importante é não perder a esperança. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil para você. Se gostou, deixa um joinha, compartilha. Caso não seja inscrito por aqui, se inscreva, porque fazendo isso o YouTube entende que você está gostando. Todo vídeo novo que eu postar por aqui, ele pega e manda para você nas notificações, combinado? Então tá certo então. Para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre até o final de cada vídeo, agradeço pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.